Pai, no nome santo do Teu Filho, nós oramos, pedimos ao Senhor que fale conosco por meio dessa palavra, que possamos ser edificados, abençoados, que possamos aprender hoje, em nome de Jesus, e não só aprender, mas que a nossa vida seja transformada por meio das Escrituras, Pai, em nome de Jesus. Amém. Segundo livro de Reis, capítulo 3. Segundo livro de Reis. O livro de Reis, ele relata a história dos reis de Israel, após a divisão dos reinos. Então, depois que Salomão morre, o reino de Israel é dividido em dois grupos, em dois reinos. O reino de Israel e o de Judá. Judá? É isso, né, pastor? A cabeça não está muito boa hoje, gente. Então, vocês... E o livro de Reis, ele narra justamente, paralelamente, as histórias desses reis. Como cada um governava ali. E o capítulo 3, ele fala uma história interessante. Versículo 1 diz assim: Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei em Israel e Samaria, e em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levava a Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava contributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros de lã e 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. E então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. E também enviou essa mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? E ele respondeu: sim, irei. Serei teu aliado, os meus soldados os teus, e os teus cavalos, os teus serão um só exército. E perguntou: pelo que caminho nós atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Vamos parar por aí por enquanto. O texto é um pouco longo. A Bíblia diz que Jorão, filho de Acabe, começou a reinar. Acabe foi um péssimo rei, marido de Jezabel, foi um péssimo governante, e Jorão agora assume o lugar do pai, o trono. E a Bíblia diz que o rei Messa, que pagava tributos, impostos, não queria mais pagar. Ele falou: então eu vou entrar em guerra com esse rei, para exigir aquilo que foi combinado. E nessa ele convida o rei de Edom e o rei Josafá. E a Bíblia fala que Jorão não foi uma boa pessoa também. O texto deixa claro isso. Versículo 2: fez o que o Senhor reprova. E diz que ele continuou persistindo no pecado. E ele se une a Josafá para entrar em guerra contra esse rei Messa. E agora esses três reis, três exércitos, partem em direção ao inimigo. E agora algo acontece.
Vamos continuar o versículo 9. Então, o rei de Israel partiu com os reis de Judá e Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, havia acabado a água para os homens e os animais. E exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor juntou a nós e esses 3 reis para entregar na mão de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que aqui não há um profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui, que era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse a Israel: nada tenho a ver com você, vai consultar o profeta do seu pai e da sua mãe. Interessante aqui que, quando eles agora se encontram numa enrascada, porque agora eles vão para o meio de um deserto, estão no meio do caminho, e falta água, para o exército todo, para todos os animais, e agora eles estão numa situação, num bico de sinuca, e aí eles chegam à conclusão que Deus entregou eles na mão do inimigo. Josafá fala: peraí, não tem um profeta, não tem alguém que a gente possa consultar, para trazer uma palavra, uma direção? E aí eles falam: tem Eliseu, vamos falar com ele. Mas é interessante como Eliseu responde a eles. No versículo 12 diz assim: Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse a Israel: nada tem a ver com você, vai consultar os profetas de seu pai e da sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo te daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista. O profeta, ele é um pouco duro. Ele fala: olha, eu não queria nem falar com vocês, principalmente com Jorão. E ele fala: você não vai consultar os profetas do seu pai. Por que não vai consultar os profetas de Baal? Mas porque eu tenho respeito a Josafá, tá bom. É interessante que ele fala assim: traz-me um arpista. Um arpista é um músico. E agora olha o que acontece. Versículo 15: mas agora traga-me um arpista. Enquanto o arpista tocava, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas deste vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo o vale ficará cheio de água. E vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhe entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras toda a terra do cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Vou fazer uma pergunta para você. Já aconteceu em algum momento que você acabou se encontrando numa situação que você não gostaria de estar, mas também agora não sabe como sair? Todos nós, em alguma medida, já passamos isso. Nós acabamos nos encontrando numa situação que você fala assim: meu, não era para eu estar aqui. Como que eu vim parar? Como que eu fui me envolver numa situação dessa? Como que foi isso acontecer comigo? A questão é a seguinte: e agora, como é que eu saio disso? Foi justamente o que aconteceu na vida desses homens. Eles foram para uma guerra, não consultaram a Deus,
fizeram as coisas tudo de forma atrapalhada. Mas quando perceberam, eles estavam no meio de um deserto, passando sede, sabendo que tinha um grande problema nas mãos. É interessante que o texto deixa claro que Jorão não era uma pessoa favorecida, não era um homem de Deus, e mesmo assim, Deus livra eles dessa situação. Salmo 46, versículo 1, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele é o nosso socorro no dia da tribulação. Nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza e o nosso socorro. Que mesmo em meio a dias difíceis, dias complicados, em situações que nós mesmos às vezes nos encontramos, Deus é poderoso para nos livrar dela. Primeira coisa que nós precisamos aprender nessa noite, que mesmo que você tenha se colocado numa situação delicada, eu quero te dizer, Deus é o teu socorro hoje. Deus é o teu socorro. Há situações em que a gente acaba se envolvendo, e às vezes por falta de sabedoria, por vários motivos, mas a questão é a seguinte: Deus é o seu socorro no dia da tua tribulação. Você serve a um Deus que te socorre, que te livra. E foi justamente isso que aconteceu. Mas é interessante que o texto diz que quando eles se encontram nessa enrascada, Josafá fala, peraí, não tem um profeta, não tem alguém que a gente possa consultar a Deus? Eu aprendo com esse texto que, mesmo que não começou bem, é possível terminar bem. Mesmo que não tenha começado do jeito certo, é possível resolver a situação e terminar do jeito certo. Quem está entendendo, diga amém. Porque Josafá, ele teve essa percepção de falar, olha, não há um profeta, não há uma palavra, vamos buscar uma direção de Deus. Porque às vezes na nossa vida é assim, a gente não busca a palavra para o início, mas é possível a gente buscar uma palavra para o final. Foi justamente isso que Josafá fez. Não tem uma palavra. E por que ele fala? Não há um profeta para vir falar em nome de Deus. Por quê? Porque uma palavra pode mudar tudo. Uma palavra pode mudar o seu destino. Mesmo que você se encontre no meio de um deserto, se você buscar uma palavra de Deus, essa situação pode mudar. O seu destino pode ser transformado por uma palavra de Deus. Mas é interessante que eu fico imaginando como é perigoso nós nos aliançarmos com pessoas erradas. Esse texto ele é muito rico, porque o texto diz que Jorão, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e persistiu no pecado. E Josafá entra numa guerra com um camarada desse. Era para dar ruim mesmo. Às vezes na nossa vida nós vamos às vezes parar em desertos que nós não gostaríamos, porque fizemos aliança e começamos a andar com quem não deveríamos. Gente que insiste em viver uma vida pecaminosa, uma vida totalmente fora da vontade de Deus, e às vezes a gente está querendo entrar em guerra com gente assim. Josafá percebeu isso, falou, vou buscar uma palavra. Isso mostra a importância de ter uma palavra de Deus, de ter uma direção de Deus, mas isso também aponta para nós a importância de nós buscarmos a palavra de um profeta. Palavra de um profeta, não estou dizendo alguém que exerça a função ou cargo do profeta, mas alguém que tem uma autoridade do céu para falar na nossa vida.
alguém que tenha uma palavra do céu para poder vir e falar algo para nós. Porque nesses dias nós estamos precisando de profetas na nossa vida. Nós vivemos numa época onde as pessoas elas não querem ouvir muito. Elas não querem mais ouvir o mais velho, ela não quer ouvir a autoridade. Ela já tem as suas conclusões. Uma das coisas que mais me angustia nos dias de hoje é ver como tem gente inexperiente querendo dar aula de alguma coisa. Você já viu? Tem gente hoje que não frequenta nem igreja, mas ele está na internet ensinando Bíblia. Ele não submete uma igreja, não submete a um pastor, não submete a uma liderança, não tem um mentor, mas ele está querendo ensinar. E aí que mora o perigo. O que Josafá mostrou aqui, na verdade, foi uma honra a uma autoridade, dizendo: nós precisamos de uma palavra. Nós precisamos de uma mentoria, de alguém que fale na nossa vida, não aquilo que a gente precisa, mas não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. Quando Davi caiu em pecado, Davi era o rei, era a autoridade, era o herói de guerra, porém, foi a palavra do profeta que colocou ele na linha. Foi quando Natan veio e falou assim, e confrontou ele. Foi quando Natan veio e falou: ô Davi, você está errado. Foi quando o Natan veio e colocou o dedo no nariz dele e falou assim: ô Davi, você está querendo o que não é teu. Você está querendo aquilo que Deus não te deu. E por isso que a Bíblia relata que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele se permite ser confrontado. Ele se permite que alguém que tenha uma autoridade venha e fale na vida dele. Muitas pessoas poderiam viver menos problema na vida dela se ela ouvisse mais as autoridades. O pai, a mãe, se ouvisse mais os profetas da sua vida. Se fizesse menos alianças erradas. Porque aqui mostra o seguinte: quem influencia você? Quem tem uma palavra para a tua vida? Veja que Josafá fala assim: nós entramos numa rascada, mas nós vamos precisar sair dela. Como que nós vamos começar esse processo de saída do deserto? Vamos colocar quem tem autoridade para falar de fato na nossa vida. A pergunta é a seguinte: quando você está numa rascada, quando você está no deserto, quando você está com um problema, quem é que você consulta? Entendeu? Quem é que você consulta? Quem é que tem uma palavra de autoridade para falar? Uma coisa que eu aprendo, e é interessante que agora o profeta chega, e o profeta é duro. O profeta falou: não, vai lá buscar. Ele falou: não, nós queremos uma palavra sua. Não tinha mimimi, né? Quero uma palavra tua. Nos dá uma palavra. E o texto diz que Eliseu diz assim: tá bom, mas antes de qualquer coisa, chama um arpista. Vamos adorar o Senhor. E a Bíblia diz que quando ele começa a adorar, vem o Senhor, vem a presença, vem a palavra profética. Segunda coisa que eu aprendo, para eu sair das enrascadas da vida, do deserto, o poder
de um ambiente. Perceba que Eliseu poderia falar, então tá bom, faz isso, faz aquilo outro. Mas Eliseu também tinha uma percepção. E ele sabia que aqueles 3 reis estavam ali por conta própria, por erros de estratégia, por desobediência a Deus, porque começaram tudo errado, porque não buscaram direção do Senhor, porque havia pecado. Porém ele falou assim, vamos começar a mudar. A primeira coisa, vamos mudar o ambiente. E ele começa a trazer um ambiente de adoração, um ambiente profético. Nós não podemos negligenciar o poder de um ambiente, porque o ambiente define a nossa história, define comportamentos, define tudo. É o ambiente. Às vezes nós estamos querendo uma palavra, uma resposta, mas nós não entendemos que o ambiente tem que estar preparado para isso. Às vezes nós queremos um agir de Deus onde não há um ambiente preparado para o agir de Deus. Nós queremos uma palavra profética onde não há um ambiente para que esta palavra flua no poder do Espírito. Então a primeira coisa que o profeta faz é, vamos preparar esse ambiente. E nós não podemos negligenciar o poder de um ambiente. Por isso que nas células, por isso que no culto, nós sempre temos que ser intencionais em relação a isso. Por isso que tem louvor. Nós precisamos entender o poder disso. Os nossos músicos aqui da igreja, eles precisam entender o poder de um ambiente. Por isso que quando sobe aqui, eles não sobem para cantar, mas eles sobem para definir um ambiente. Aqueles que sobem para dirigir, aqueles que sobem para pregar, eles precisam entender o poder de um ambiente. Quantas vezes nós já não fizemos isso aqui, né? Estávamos lá, louvor, a igreja, tudo funcionando, mas parece que não vai, o negócio trava, e o louvor normal, cantando, mas daqui a pouco vem um, sobe, pega o microfone e dá uma direção, troca a música, começa um louvor, o ambiente da igreja muda. Já não foi assim, Léo? Quantas vezes nós vivemos isso? Poder de um ambiente. Às vezes as pessoas, a minha mulher, ela fala assim, Ricardo, às vezes você está tão... Às vezes está todo mundo pulando e dançando, e às vezes ela falou, você está tão quieto ali. Eu falei, porque eu preciso estar perceptível ao ambiente. Porque depois eu vou subir. Eu preciso estar sensível a isso. Porque eu não posso negligenciar o ambiente. A palavra vai ser liberada, mas ela precisa ter um ambiente no coração dos irmãos. Na célula, os irmãos que são líderes de célula. A pessoa vem correndo durante o dia, trabalhou, foi para a escola, fez, aconteceu, chegou em casa, às vezes não deu tempo de nada, vai para a célula, chega lá na célula. Por isso que você tem que trazer o ambiente da célula. Vamos fazer um louvor, calma. Quieta o coração. Vamos adorar. Seja intenso, seja intencional. E aí o ambiente da célula vai sendo envolvido com aquela glória. E aí flui. O negócio vai. Porque é o poder de um ambiente. Nós não podemos negligenciar o poder de um ambiente. Foi por conta desse ambiente veio uma palavra, veio uma direção. Veio uma palavra profética. Se nós queremos sair dos desertos que às vezes nos encontramos, das enrascadas que nos encontramos, nós precisamos de uma direção de Deus, mas para ter essa direção de Deus, eu preciso preparar um ambiente para isso. É como a nossa casa. Às vezes nós queremos o agir de Deus dentro da nossa casa, do nosso casamento, da nossa família, mas a questão é qual é o ambiente para isso. Isso é tão poderoso, que quando Jesus, ele vai curar a filha de Jairo, que ele chega lá e dizem que a menina já está morta, e está aquela
multidão, todo mundo ali, aquele clima de velório. Ele põe todo mundo para fora e entra só com os pais e com alguns discípulos. E aí ele ora e a criança ressuscita. Por quê? Quebra o ambiente de incredulidade. Porque Jesus sabia que precisava de um ambiente. Então, é o seguinte, incrédulo, quem está aqui só para curioso, vai para fora, todo mundo. Quem precisa aprender, vem, o pai e a mãe que estão preocupados com essa situação, de fato, entra. E quando ele faz isso, a menina ressuscita. Algo acontece, o poder de Deus. No Pentecoste, lá no Atos capítulo 2, diz que eles estavam reunidos. Haviam 500 irmãos no começo. Mas no dia em que o Espírito Santo foi derramado, só tinha 120. Mas o ambiente estava propício para isso. Para que a glória de Deus fosse derramada, para que o Espírito Santo fosse derramado. Por que nós vamos ter a conferência? Por que fazemos conferência? Por que um trabalho todo desse, para nós fazermos uma conferência, cobrar, trazer pregador de fora, e a gente movimenta equipes, toda uma estrutura, e os irmãos não têm noção o trabalho que dá. E a gente envolvendo a igreja fala assim, participa. Porque o ambiente de uma conferência é completamente diferente. Num ambiente específico. Há um tema, há um propósito, há uma expectativa. E coisas que acontecem dentro de uma conferência que num culto normal de domingo não acontece. É fato. Por conta de um ambiente. Quem está entendendo, diga amém. Foi o que aconteceu com esses reis. Traz o ambiente. Clama pelo ambiente. Muda o ambiente. E a Bíblia diz que na hora que há um ambiente, veio a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vem com uma direção profética. A direção foi, cavem poços, cavem buracos, no deserto. Vocês não vão ver vento, nem chuva, mas a água virá. É aqui que eu acho que é o ponto crucial da nossa mensagem hoje. Por quê? Às vezes nós buscamos a palavra do profeta, a palavra do Senhor, a direção do Senhor, nós preparamos o ambiente, jejuamos, oramos. Por que nós jejuamos e oramos? Já parou para pensar? Porque quando você jejua e ora, você prepara o ambiente do seu coração para receber uma palavra. Aí nós jejuamos, nós oramos, nós nos consagramos, o ambiente foi preparado. Só que aí quando vem a palavra do Senhor, muitas vezes a gente não dá ouvidos. A palavra do Senhor veio e falou assim, cavem poços. Nós precisamos entender que nesses ambientes proféticos, sempre Deus nos trará uma palavra que vai nos desafiar, que vai desafiar a nossa fé. E com Eliseu é interessante que o profeta Eliseu, ele tinha essa característica. Se você olhar lá depois do capítulo 5, você vai ver que Naamã, ele era um cara que tinha lepra, um homem de alta patente no exército dele, e quando ele vai buscar a ajuda de Eliseu, Eliseu fala assim, você quer ajuda? Então tá bom, vai lá e mergulha 7 vezes no rio sujo. Naamã fala, mas eu pensei que você ia fazer uma oração, ia fazer isso e aquilo. Ele falou, não quero nem olhar para tua cara, vai lá e mergulha no rio, é isso que você precisa fazer. Toda vez que nós buscamos uma direção de Deus, uma palavra profética vem, sempre virá uma direção, no mínimo inusitada para nós.
no mínimo desafiadora, que vai desafiar a nossa fé e a nossa razão. Cava poço, no deserto. Sempre vai ser algo que vai nos desafiar. Foi o que Deus fez com Abraão. Abraão, você quer ser pai de multidão? Você quer? Tá bom, então me entrega seu único filho. Abraão todo feliz com o filho. Ele falou, agora vai. Agora eu fiquei 25 anos esperando a promessa chegou. Abraão, você ama o teu filho? Eu amo. Então tá bom, vai lá e sacrifica ele. Peraí, Deus, você está de brincadeira? Mas não tem lógica. Toda vez que uma palavra de Deus vem, ela sempre vai desafiar a nossa lógica, a nossa fé. Porque Deus sempre nos chama para viver pela fé. E outra coisa, há situações em que nós nos encontramos que a única maneira de sair dela é pela fé. É de colocar em prática a fé no Senhor. E aí Deus vem e fala assim, cava poço. Ou seja, tem uma atitude inusitada. E olha, não vai vir vento e nem chuva, você não vai ver nada. Não haverá evidências. Não, Deus, me dá uma direção, me dá uma palavra, me dá alguma evidência de que o Senhor está comigo. Não, não vou dar nenhuma. Você vai ter que aprender a confiar agora. É fé pura e simples. A Bíblia diz que Deus nos chamou para viver por fé. Eu não tenho dúvida, e é por isso que eu estou aqui hoje ministrando essa palavra. Porque o Senhor nesses dias quer nos desafiar como igreja. Quer desafiar você a um novo patamar de vida, a um novo momento de vida. O Mateus estava aqui orando e levando a igreja a orar contra a apatia espiritual. E às vezes nós achamos que vamos vencer a apatia espiritual apenas repreendendo algum demônio de apatia espiritual. Mas às vezes a nossa apatia espiritual é porque faz tempo que você não cava um poço. Cavar poço fala para fazer algo pela fé. Algo que sai da lógica, algo que nos tira do conforto, que nos leva, que nos desafia a confiar em Deus. Porque às vezes nós vamos vivendo a vida e confia, a igreja, você está no culto, você participa da célula, você está envolvido com o ministério, e ali você vai vivendo, e a vida está tranquilo, está ali. Só que para novos patamares, Deus vai exigir um novo nível de fé. Quem está entendendo, diga amém. E a pergunta é, qual foi a última vez que você foi desafiado a cavar um poço? A sair dessa mesmice? Ou a esperar das fontes naturais para confiar nas fontes sobrenaturais? Porque confiar na fonte natural é uma chuva. Confiar na fonte natural é o seu próprio salário, seus próprios recursos. Mas se nós queremos viver algo sobrenatural, nós precisamos aprender a cavar poço. Cavar poço fala de Deus nos desafiar nesses dias. É você se sentir desafiado por Deus nesses dias. Às vezes dar uma oferta que você ainda nunca deu. Ofertar algo que você nunca ofertou. É quando Deus exige o nosso, vou colocar Isaac aqui. E eu não estou falando aqui de valores, de dinheiro, não. Eu estou falando que Deus às vezes quer ver nós colocarmos diante dEle, às vezes algo que nos custe. Que nos traz a segurança. Que nos gera o conforto. Eu dei esse testemunho aqui porque eu ouvi isso.
Algum tempo atrás, um pastor dando testemunho de que ele estava vivendo uma fase muito confortável, tranquilo, a igreja não crescia muito, mas eles estavam estabilizados, a igreja já tinha um certo tempo, e o fruto da estabilidade era que no caixa da igreja havia uma quantidade considerável de recursos. E pastor, quando está com dinheiro no caixa, ele está tranquilo. E aí ele contou que o pastor, presidente na época dele, foi visitá-lo, conversou com ele, e quando viu toda a situação, ele falou: olha, eu quero te desafiar. Ele falou: qual? Gasta esse dinheiro. Gasta. Como assim? Fala: não, esse dinheiro está fazendo mal para você. Não que você deva viver de forma irresponsável, porém, você precisa ser desafiado. E ele deu um jeito de fazer obra e comprar equipamento, e só caiu o caixa da igreja, zerou. E aí, quando zerou, o pastor começou a orar, e começou: Deus, e buscar o Senhor, e Deus, vamos lá, e foi aí que a igreja começou a expandir. Parece uma coisa meio ilógica, e eu não estou aqui dizendo que a pessoa deve viver de forma irresponsável. Eu estou dizendo que quando a gente começa a colocar nossa segurança nas coisas do dia a dia, ou nas coisas naturais, nós somos brecados de viver o sobrenatural. E às vezes nós somos tão confortáveis em algumas situações, que às vezes a gente está no meio de um deserto e não percebe nem a secura do deserto. E aí Deus vem e fala assim: olha, cava poços. E confia. Cavar poço fala de viver de forma arriscada, porque viver pela fé é um risco, é correr risco. É correr risco. O ano passado estava numa reunião de pastores e um dos pastores estava testemunhando. E esse pastor que estava testemunhando, ele estava testemunhando que ele está construindo uma igreja lá no sul do país. E ele está construindo um grande prédio. Comprou um terreno lá de não sei quantos mil metros. E estava construindo o prédio da igreja, tal, escola. E ele falou algo para nós pastores, lá no dia, que me chamou muita atenção. Ele falou: se você, pastor, não está envolvido em nenhum projeto que exija a sua fé, o seu ministério está fadado ao fracasso. Porque nós precisamos estar sendo constantemente desafiados na nossa fé. Esses homens aqui entraram numa grande enrascada. E eles foram para o meio de um deserto. Mas aí, agora Deus vai tirá-los de lá. Mas para Deus tirar, fala assim: você vai ter que cavar poço. Às vezes, para você sair dessa dívida, você vai ter que cavar poço. Alguma atitude de fé. Às vezes, para você sair dessa situação no seu casamento, você vai precisar cavar poço. No ministério. Eu não sei qual é o poço que você precisa cavar. Mas uma coisa eu tenho certeza. Toda vez que você cava o poço, você está dizendo: eu vou confiar na provisão do Senhor. E a Bíblia diz que eles cavaram pela manhã. A água vem andando no caminho de Edom. Irmão, você jogou água na areia, automaticamente ela suga. Mas Deus veio de uma forma tão sobrenatural que a água chegou até eles. Da onde eles menos imaginavam. Da maneira mais inusitada. Uma coisa é: Deus foi fiel na sua palavra. Nem que Deus tenha que mudar estruturas, sei lá, moleculares, não sei.
Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Que Ele é fiel. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. O Senhor está nos desafiando nesses dias a viver num novo nível de fé. A você viver num novo nível de confiança. Quem crê nisso, diga amém. Fique de pé.